absolveu sem saber. Ocorre. São discussões e discussões nos tribunais de jurado que vota, e aí votou errado, já era, já absolveu o acusado. Mas não é o caso. Eu quero iniciar aqui a minha fala, neste momento final, dizendo o seguinte, que uma vez eu defendi, Paulo, um cara, um perfil do Pedro. Ele se desentendeu com a esposa e praticou exatamente com 4 golpes. De nenhum jeito. Isso, infelizmente, isso não é um caso isolado. Todo dia acontece essas tragédias. Acontece de homens com o perfil do Pedro, que cometem essas situações, e acontece com homens que são tóxicos, que são agressores de mulheres contumazes. E eu fiz o júri dele, juradagem, sustentando, sempre quando eu sustento uma defesa, eu tenho que compreender os dramas da vítima e os dramas do réu. Eu não sou aquele advogado cego, tem que chegar lá e defender, não. E aí eu apresentei aos jurados, jurado Aldenir, a mesma tese, a mesma solução, que eu não gosto de chamar tese, que é jurídico, solução de reconhecer que aqui nós estávamos, jurada Tatiana, diante de um homem trabalhador que cometeu uma barbaridade. Um homicídio ou feminicídio é barbaridade. O jurado deu a oportunidade, Lélia, para o réu. E ele foi condenado. Pegou, acho que 9 anos, cumpriu a pena dele, jurado Promes. Um belo dia, eu estava lá no Castanheira, no Idem, jurada Marisa. E uma pessoa falou comigo, fala, doutor César. E eu olhei e aquela pessoa estava colocando repondo. Ele disse, senhor não lembra de mim, não? Eu disse, não. Eu disse, eu sou fulano. O senhor defendeu no júri. Eu estou trabalhando aqui. Porque algumas pessoas precisam da oportunidade de recomeçar. Há homens que eles precisam, inclusive, se fosse permitido, da prisão perpétua. Porque eles são tão agressivos que quando eles saírem de lá, ele vai procurar matar a mulher ou vai matar outras mulheres. Isso existe. Mas existem homens, assim como existem mulheres, que praticam atos isolados de violência e que quando recomeçam de onde parou. Porque antes daquele ato a pessoa vivia uma vida digna. O Pedro, aqui nos autos, está revelado que ele teve outros relacionamentos. E o Pedro não tem passagem porque ele é uma pessoa do bem, trabalhador, irmão de 4 moças, 4 mulheres. Então nós temos que separar o joio do trigo, jurados. E aí eu fiquei pensando ali, e me chamou muita atenção, o promotor, eu também leio a Bíblia, manda para ser pastor lá para tentar ser melhor, 0,1% ao dia. Porque o ser humano ele é nojento por natureza. Nós só somos mais ou menos bons porque a gente acredita em Deus. Não é por causa da lei. A lei é uma balela, jurado Marisa. A pessoa quando vai fazer o crime, ela não pensa, não, vou ser preso. Ela deixa de fazer a maldade por causa da lei de Deus, mas não deixa por causa da lei dos homens, porque ela pensa que ela vai escapar da lei dos homens. Quem mais forma caráter são os ensinamentos familiares fulcrados, baseados na lei de Deus. O réu fugiu. Os senhores sabiam que a mesma pessoa que recebeu das mãos de Deus os 10 mandamentos lá, subiu, que conversou com a sarça de fogo, que não viu Deus frente a frente, essa mesma pessoa, ela matou alguém e fugiu. Os senhores sabiam que Moisés fugiu em Êxodos 2, 11, 15. Moisés, que foi criado pela família real egípcia, porque foi colocado no cesto no rio Nilo, foi criado por uma irmã do faraó, mas ele corria no sangue dele, na veia, o sangue judeu, hebreu. E um dia ele passeando lá, ele viu um irmão de raça sendo maltratado. O que ele fez? Matou o egípcio. E escondeu o egípcio na areia. Olha, Moisés, o homem escolhido por Deus, matou o egípcio e escondeu na areia.
E no dia seguinte ele ia passando, viu novamente uma confusão com 2 homens, e interveio, um deles disse: você vai fazer comigo o que fez com o egípcio? E Moisés, tomado pela emoção do medo, fugiu para os campos de Midian. Então vejam que as melhores pessoas, até as pessoas que têm conexão direta com Deus, fogem porque sentem medo, sentem emoções. Fugir da natureza humana. Não existe o crime de fugir. Jurados. Não existe o crime de fugir. Mas ele tinha que ficar batendo a cabeça na parede. Ele confundiu violenta emoção com insanidade mental. A insanidade mental, ela pode ocorrer por razão de problemas biológicos e razão do uso de droga. Eu conheço um caso que foi lá no meu município, em Garapiaçu, porque a violência tem em todo lugar, que o rapaz, sob efeito de drogas, jurado, ele matou a vítima e ficou do lado. Ficou do lado e dizia, quando a polícia chegou, não, ela está dormindo, ela não está... Matou, porque ele não tinha noção, ele estava tão ultrapassado que ele ficou do lado sob o efeito de droga. Então acontece isso, cada caso é um caso, mas não existe violenta emoção, a pessoa ficar para acompanhar. Isso se confunde com insanidade mental, problema mental decorrente de doença ou de embriaguez, tem gente que fica viciado, fica com capacidade mental reduzida, ou uso de droga. Então, isso aí, com todo respeito, o promotor tentou induzir vossas excelências a ele. Essa foi a palavra, porque nos momentos algum eu tentei induzir os senhores a ele. Confundir violenta emoção, que a pessoa que é doente mental não tem violenta emoção, porque ela nem sabe o que está acontecendo, ela não tem emoção. Ela tem problema mental, ou por questão biológica, ou por questão de embriaguez, ou de droga. Um exemplo de violenta emoção, jurado, é quando o jogador faz o gol. Ele faz o gol, que ele sobe ali, a emoção da alegria, aquilo é violenta emoção. Ele não está doido, ele não está provocado, fiz o gol e ficou do lado da bola esperando o juiz pegar. É quando ele explode o máximo da emoção, é o gol. O maior exemplo de violenta emoção é o gol. Tem gente que quando assiste o jogo do Brasil na Copa, quebra a Copa. Gol, quebra a Copa. Isso é o exemplo para os senhores nunca mais terem qualquer dúvida sobre o que é violenta emoção. Isto é violenta emoção. Não existe nada de violenta emoção, tem que ficar parado, batendo a cabeça na parede. Isso é loucura. Jurados, quero dizer a vossas excelências que realmente não existe prova de que a vítima partiu para cima do réu no início da confusão. Isso eu fui honesto o tempo todo com vossas excelências. Também não existe, jurado Tatiana e demais jogadores, prova de que foi o réu que chamou a vítima para ir para a casa dele. Não existe. Assim como a mãe da vítima, e tentei dizer que ela possivelmente estava com fenômeno de falsas memórias, que é o que mais se apresenta pelo trauma, e o trauma é uma fonte de falsas memórias. Na cabeça dela, ela viu 2 facas. A acusação, se os senhores forem ler essa decisão que foi entregue ao senhor, menciona 2 facas na mesma mão. Já foi dito aqui pelo promotor que não houve as 2 facas. Então existem lacunas no processo que não cabe à defesa esclarecer. Porque a acusação é que tem que provar plenamente a sua fala. Quem acusa é jurado. Vou explicar algo para os senhores. É quem tem que provar. Se eu disser, fulano roubou em casa, eu tenho que provar que ele roubou. Ele não tem que provar que ele não roubou, jurada Marisa, porque seria um absurdo eu inverter o dever de provar. Se eu falar fulano, eu não sei se vossas excelências são servidores públicos, mas imagina que os senhores levaram uma caneta de estimação, que ganharam do esposo, do filho, da amiga, uma caneta bonita, e sumiu a caneta. Se os senhores disserem que foi o fulano que furtou minha caneta, a
acusar, os senhores assumem o dever de provar que ele pegou caneta. Como? Tem que ter alguém que viu, tem que ter câmera ou ele tem que confessar. Aqui nós não temos segurança de que não houve no início da confusão o desentendimento entre eles. De que o réu veio e confessou para vossas excelências que estava lá assistindo, que ela chegou, que tinha acesso e já partiu por cima dele, e ali ele ficou cego, tomado por uma ira. E a maior prova disso, repito, é a quantidade de golpes. Alguém que já brigou, quando vê duas mulheres brigando, uma puxando o cabelo, aquilo é violenta emoção. Nós homens que se por um dia brigamos na rua quando criança, alguém deu um tapa e nós não devolvemos um tapa. Nós demos dois, a gente apanhou, ou conseguiu dar mais 5 mulheres, até o pessoal chegar, deixa disso, chegar a agarrar. Isso é violenta emoção, porque a violenta emoção, jurados, não tem nada a ver com a quantidade de golpes. Não tem um requisito. A violenta emoção é se der só um soco. A pessoa pegou um soco, ela tem que devolver um soco. Isso é legítima defesa. A legítima defesa, no artigo 25 do Código Penal, diz exatamente: age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Aí, na legítima defesa, precisa da proporcionalidade dos golpes. Por essa razão, e até em respeito, já disse a família da vítima e do próprio acusado, é que nós, em momento algum, sustentamos legítima defesa, porque seria vergonhoso para nós, apesar de ser uma tese que poderia gerar absolvição, mas nós não viemos aqui buscar isso. Nós viemos dizer aos senhores jurados, de parágrafos jurados, o Pedro fez isto, mas ele não é um bandido, ele não é um criminoso que vai, se sair de novo, como diz o promotor, vai voltar a matar. Não é isso, não é disso que se trata. Essa é a nossa preocupação. O que nós queremos é reconhecer uma redução de pena pela violenta emoção. Por quê? Porque no mínimo tenha dúvida. E aqui, jurados, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Nada que eu diga vai mudar se os senhores já escolheram acreditar integralmente no Ministério Público. A opção é: ou eu acredito no Ministério Público, acredito que o réu agiu, chamou a vítima, ou eu dou a ele o benefício da dúvida. E se eu der o benefício da dúvida, eu tenho que decidir a favor do réu. Porque a condenação jurada Adma, jurado Francisco e demais julgadores, só pode estar fundamentada na certeza. O jurado, para condenar, ele tem que ter certeza na cabeça e no coração dele de que ocorreu daquela forma. Senhores, mais uma vez eu vou explicar os quesitos só pro forma, para ser bem correto com vossas excelências. Vai ser perguntado a vossa excelência se a vítima morreu dos golpes e recebeu o quesito primeiro? Sim, infelizmente aconteceu. Vai ser perguntado se foi o réu autor dos golpes? Sim, foi ele. Aqui, terceiro quesito, vai ser perguntado se o réu, se o jurado, é desse jeito, absolve o acusado. Senhores, é não. Nós, da defesa, não queremos que ele seja absolvido. Nunca viemos pedir isso a vossas excelências, então é não. Na sequência, só mais um momento para eu finalizar. Na sequência, vai ser perguntado se o réu agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida da provocação da vítima. Aqui é baseado no que ele diz, né? Se os senhores tiverem certeza de que não aconteceu isso, não. Agora, se em algum momento passar na cabeça dos senhores, eu não estava lá, mas é possível que tenha ocorrido como o réu disse? É possível? É possível. Se os senhores tiverem esse pensamento, é possível que algo aconteceu no momento em que o réu agiu com estado de fúria. Se os senhores tiverem isso na cabeça, pelo menos dúvida se ocorreu da forma como ele diz, aí é sim. Qual é a consequência? A consequência é a redução de pena. Nos termos do artigo 121, que ao contrário do que diz o promotor, eu entreguei com ele porque é papel da defesa, e eu aprendi com o promotor, doutor Jaime Bastos,
que toda vez que ele entregava o papel para o Ministério Público, ele entregava para a defesa 1 exatamente para nós termos o dever de fiscalizar o que estava sendo passado, jurado. Então, senhores, e na sequência vai ser perguntado se ele agiu por motivo torpe. Qual é o motivo torpe? Se ele matou a vítima porque discutiu por conta de uma dívida. Não tem isso nos autos, não tem prova. Não tem prova. Então, não foi por causa de motivo torpe. Eu estou na dúvida, será que foi por motivo torpe? Se eu estou na dúvida, em dúvida, prova. Vai ser perguntado, isso aqui é muito importante, porque eu quero dizer, Vossa Excelência, que nem toda morte de mulher é conceito do Código Penal feminicídio. O que é o feminicídio? Isso é importante por quê? Porque eu tenho uma filha, eu tenho irmão, eu tenho sobrinho, então nós temos que entender o que é justiça para todos. O feminicídio só é feminicídio quando o homem mata uma mulher num contexto de violência doméstica e familiar. Já vinha batendo, batia a mulher, até que o dia ele matou. Ou quando a atitude dele demonstra menosprezo, diminuição. Ela é mulher, ela é minha, ela não vem comigo, ela não fica com ninguém, se eu pegar ela com o outro, eu mato. Esse é o contexto de feminicídio. O homem que acha que a mulher é menos do que ele é dono da mulher. Aqui, jurado, não há esse cenário de feminicídio da forma como o Código Penal diz. E por que eu estou tendo cuidado? Porque nós queremos justiça. A mesma pessoa, a maior necessidade humana é de justiça. Porque contra a injustiça não existe remédio na farmácia. A justiça não é um conceito. Eu digo que a injustiça é um sentimento. A gente sente a injustiça. A gente adoece pela injustiça. E todos nós queremos justiça. Se nós queremos justiça, nós temos que aplicar porque é a lei da semeadura. Então, jurados, não visualizamos, mas Vossas Excelências são livres para dizer, não, discordo da defesa. Pelo menos aqui eu acho que eu ouvi isso sim, e está tudo certo. Mas o que nós sustentamos é, reconheçam ao réu o homicídio privilegiado, a pena de 6 a 20 anos, pelo cenário, ele pode pegar em torno de 15 anos, ainda vai ficar um tempo preso, não vai sair, vai abreviar, é o tempo próprio promotor. Vejam que fora alguns pontos dos fatos, a única divergência que nós temos basicamente é a pena. Se os senhores votarem com ele vai pegar de 12 a 30 anos. Se votarem com a defesa, ele vai pegar de 6 a 20 anos. Resumidamente, juradade, é isso. Senhores, o Jesus, cujo aniversário vai ser no dia 25, 24, 25, ele ensinou para nós 2 mandamentos. Quando ele perguntado por que a mulher tinha que ser apedrejada na lei antiga, Débora, Jesus respondeu, é pela dureza dos vossos corações. Mas eu vim para estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança, ela está fundamentada em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, e ao próximo a si mesmo. E Jesus ensinou para nós uma oração, a oração do Pai Nosso. E um dos versos do Pai Nosso diz assim, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse, jurada Marisa? Tem mais juradores. Seria venha a nós o reino da incompreensão? Seria venha a nós o reino da insensibilidade? Seria a nós o reino da condenação? Não, jurados. Esse reino que nós pedimos na oração, jurado Denis, é o reino da compreensão, é o reino da solidariedade, é o reino da caridade, é o reino da misericórdia, é o reino do amor, é o reino da justiça. E é em nome deste reino que eu peço em favor do réu, faça justiça,
Votem com a defesa.